Que alegria começar mais um programa Som do Monte. Seja muito bem-vindo. Você que nos acompanha aqui pela TV Canção Nova, você que nos acompanha pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte. Você que tem, já pode pegar aí o seu livrinho Caminho de José Maria Escrivá. No último programa que lemos este livro, nós paramos na página 225, no parágrafo 734. E nós vamos entrar num tema novo que são os novíssimos. Novíssimos, quando a igreja fala isso, é céu, purgatório, inferno, juízo, são as realidades últimas da nossa vida. Esta é a vossa hora e o poder das trevas. Quer dizer que o homem pecador tem a sua hora? Tem sim. E Deus a sua eternidade. O homem pecador tem a sua hora? Tem sim. As pessoas acham que o acerto de contas não vai chegar. E é preciso que a gente entenda, o acerto de contas vai chegar. Às vezes nós vemos que no mundo que a gente vive, o acerto de contas não chega. Às vezes nós vemos que o crime compensa, a injustiça compensa, Parece que no nosso mundo o crime compensa, a injustiça compensa, porque quem faz injustiça não é punido. Mas às vezes nós achamos que a justiça de Deus é igual a dos homens. Não. Eu queria que você já abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Teremos. Você não vai poder escapar desse dia. Nem eu, nem você. Nem mesmo aqueles que não creem. Ninguém. Teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu. O que mereceu. Conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Enquanto você estava em vida, você fez o bem ou você fez o mal? Cada um vai receber o que mereceu, mas o julgamento virá. Então, o pecador tem a sua hora? Tem. Tem. 735. Se és apóstolo, a morte será para ti uma boa amiga que te facilita o caminho. Para o cristão, a morte não é o fim. A morte é um caminho para chegar na eternidade. Então ela só facilita o caminho para eu chegar até Deus. É por isso que Paulo depois vai dizer, olha, viver é bom, mas morrer é lucro. Morrer para estar com Cristo. Morrer para estar com Cristo. É isto que o cristão, ele acredita? A morte para ele, então, não é o fim? A morte para ele, então, não é destruição? A morte é o começo de uma vida eterna. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu vivo mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu vivo, mas já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Vamos achar a passagem que Paulo fala. Que viver é Cristo e morrer é lucro. Essa passagem nos diz o entendimento que José Maria Escrivá está nos dizendo. Se és apóstolo, se és um homem de Deus, a morte será para ti uma boa amiga que te facilita o caminho. Filipenses capítulo 1, versículo 21.
Filipenses capítulo 1, versículo 21. Vamos ler a partir do versículo 20. Filipenses 1, 20. Meu ardente desejo e minha esperança são que em nada serei confundido, mas que hoje, como sempre, Cristo será glorificado no meu corpo. Tenho toda a certeza disso, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver no corpo é útil para o meu trabalho, não sei então o que devo preferir. Sinto-me pressionado dos dois lados. Por uma parte, desejaria desprender-me para estar com Cristo. Em outras palavras, eu desejaria morrer para estar com Cristo, o que seria imensamente melhor. Mas, de outra parte, continuar a viver é mais necessário por causa de vós. Persuadido disso, sei que ficarei e continuarei com todos vós para proveito vosso e consolação da vossa fé. Gente, que palavra linda, né? Paulo tinha uma consciência de que a morte não é o fim. 736. Já viste numa tarde triste de outono caírem as folhas mortas? Assim caem todos os dias as almas na eternidade. Um dia a folha caída serás tu. 737. Não tens ouvido com que tom de tristeza se lamentam os mundanos de que cada dia que passa é morrer um pouco? Pois eu te digo, alegra-te, alma de apóstolo, porque cada dia que passa te aproxima da vida. Para o mundano, quando a pessoa ama muito esta terra, ela se entristece quando ela vai envelhecendo, quando ela vê que a vida está chegando ao fim. O que eu posso dizer para você? Não é que todos nós nos entristecemos com a proximidade da morte. A questão é, eu estou dizendo de pessoas muito apegadas a este mundo, onde elas não pensam no céu, não pensam na eternidade. Então, sair deste mundo é destruição. Sair deste mundo é perder tudo. Ela não tem esperança no futuro. E, portanto, José Maria Escrivá está dizendo, para essa pessoa, para cada dia dela, ela está morrendo um pouco, ela está se aproximando da morte e tudo vai acabar, mas para um cristão não. Cada dia que se aproxima, cada dia que ele envelhece, cada dia que enfraquece, cada dia eu me aproximo mais da vida eterna. Então é assim que nós temos que viver, com esperança. 738, aos outros a morte os paralisa e os assusta. A nós, a morte, a vida, dá-nos coragem e impulso. Para eles é o fim, para nós é o princípio. Você está entendendo? Para uma pessoa mundana, a morte é o fim. Para um cristão, a morte é só o começo. Santa Teresa, eu não morro, eu entro na vida. Eu não morro, eu entro na vida. São Paulo apóstolo, sinto-me, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver é Cristo, morrer, lucro. Morrer seria imensamente melhor. Por quê? Para o mundano é o fim, a morte é o fim. Para o cristão é o princípio. 739. Não tenhas medo da morte. Aceita desde agora, generosamente, quando Deus quiser. Como Deus quiser, onde Deus quiser. Não duvides, virá no tempo, no lugar e do modo que mais convier. Enviada por teu Pai Deus, bem-vinda seja a nossa irmã, a morte. E aqui talvez fazendo referência a Francisco de Assis. Irmã morte. Claro, existem mortes que não são queridas por Deus. Na verdade, a morte não é querida por Deus, nós sabemos disso. Abra a sua Bíblia em Sabedoria, livro da Sabedoria, capítulo 2. Livro da Sabedoria, capítulo 2, versículo 24. Versículo 23 a 24. Sabedoria, capítulo 2, versículo de 23 a 24. Ora, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza.
É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo e os que pertencem ao demônio a aprovarão. Deus nos criou para a imortalidade. Então, não tenhas medo da morte, aceita desde agora generosamente quando Deus quiser, como Deus quiser, onde quiser. Então agora a morte faz parte da nossa vida. E a morte agora, depois da morte de Cristo, ela não é mais uma morte destruidora, mas é uma morte que será uma passagem para a vida eterna. Por isso eu não tenho mais medo. Porque Jesus veio destruir a minha morte. É bonito, né? Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, versículo... Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Portanto, porquanto os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do sangue, também ele participou, Cristo participou da nossa mesma carne, do nosso mesmo sangue, a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio, e libertar aqueles que pelo medo da morte estavam toda a vida sujeitos a uma verdadeira escravidão. Que bonito. Cristo veio destruir. Com a sua morte, ele destrói a morte. Portanto, eu não tenho medo. É claro que existem mortes, como eu queria dizer antes, era o seguinte: existem mortes que Deus não quer, que a pessoa mesma procura essa morte. Se você começa a acelerar muito o seu carro, ali está dizendo que você só pode andar a 120 por hora, mas você quer andar a 220 por hora. Essa pessoa está buscando a sua própria morte. Uma pessoa que o médico já disse, olha, você não pode beber bebida alcoólica, você está destruindo a sua saúde, e a pessoa bebe muita bebida alcoólica, você está procurando a sua morte. Mas quando você vive do jeito correto, equilibrado, cuidando da sua própria vida, cuidando da vida dos outros, saiba que quando a morte chegar, ela chegará no tempo certo. Agora é preciso que você esteja preparado para ela. É preciso que você esteja preparado para ela. Por isso, para estar preparado para a morte, é preciso viver bem agora. Porque você não sabe o dia que você vai morrer. Estar preparado, o Frei está dizendo para você, esteja preparado para o dia da sua morte. O problema é que você não sabe o dia da sua morte. Então como é que eu vou estar preparado se eu não sei o dia? Simples, esteja preparado agora, a cada instante, a cada hora. Se Jesus voltasse agora, eu estou preparado. Se eu morresse agora, estou preparado. Este é o segredo, para que você nunca seja pego de surpresa. Gente, o programa está bom demais. Um breve intervalo e a gente já volta. Tem muita coisa ainda para partilhar com vocês. O programa de hoje está bom demais. Estamos de volta ao programa Som do Monte. É uma alegria imensa estar aqui com você na TV Canção Nova, no meu canal do YouTube, Frei Gilson /Som do Monte. Estamos com o nosso livro Caminho. Estamos no parágrafo 740. Que peça do mundo se desengonçará se eu faltar, se morrer? 741. Vês como se desfaz materialmente em humores pestilentos o cadáver da pessoa amada? Por isso é um corpo formoso. Contempla-o e tira suas conclusões. 742. Aqueles quadros de Valdés, Leal, com tantos restos ilustres bispos, cavalheiros, em viva podridão, parece-me impossível que não te impressionem. Mas, e o gemido do Duque de Gandia, não mais servir a Senhor que me possa morrer? 743. Falas-me em morrer heroicamente. Não achas que é mais heróico morrer
despercebido, numa boa cama, como um burguês, mas de mal de amor? 744. Tu, se és apóstolo, não hás de morrer. Mudarás de casa e é só. Olha que bonito, né? Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, você não morre. Não existe mais morte para você. Que bonito o José Maria Escrivá está dizendo, você só vai mudar de casa. Então, para quem tem Cristo, quando a morte chegar, você só vai mudar de casa. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Nós, porém, somos cidadãos do céu e de lá ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso mísero corpo, transformando-o semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda a criatura. Nós somos cidadãos dos céus. Então, se você morre, você simplesmente está mudando de casa. Se você é homem de Deus, se você é uma mulher de Deus. 745. Há de vir julgar os vivos e os mortos. Rezamos no credo, oxalá não percas de vista este julgamento e essa justiça e esse juiz. Cuidado para você não se esquecer disso. Ele virá para julgar vivos e mortos. Lembra que depois da sua morte, lembra dessa palavra? Hebreus capítulo 9. Abra aí de novo na sua Bíblia. Hebreus capítulo 9. O que vai acontecer depois da sua morte? Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Como está determinado, veja, está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Então, você vai morrer uma vez só. E logo em seguida você vai ser julgado. Esse julgamento é o julgamento particular. Agora não se esqueça que virá ainda um outro julgamento, que é o julgamento universal. Que é aquele julgamento que está descrito em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, se eu não me engano. Isso, juízo final, Mateus capítulo 25, versículo 31 até o 46. Vamos ler, vamos ler. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará um dos outros, vivos e mortos. Como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Até aqui basta. Então, no final, quando o Filho do Homem voltar em sua glória e todos os seus anjos com ele, se sentará no trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele. Ele vai separar um dos outros. Julgamento final, o juízo final. (746) Será que não brilha na tua alma o desejo de que teu Pai Deus fique contente quando tiver que julgar-te? Quando Deus for julgar você, você quer que Deus fique contente com você? Então é preciso a gente fazer coisas boas agora, para que quando Deus me julgar, Ele possa me encontrar na sua direita, porque aos que estiverem à sua direita, haverá um julgamento bom, um julgamento feliz. Eu não li toda a palavra, mas a palavra dizia: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizeste isso a um dos meus irmãos pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste.
Ou seja, então dirá aos que estão à direita, olha o que Deus vai dizer aos que estão à direita, versículo 34, Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos que estão à direita, vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Que coisa bonita, que coisa bonita. Mas os que estiverem à esquerda, ó, os que estiverem à esquerda, olha o que ele vai dizer: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos. Você está entendendo? No dia desse julgamento, Deus vai ficar feliz com você, vai te colocar na direita e vai dizer: você merece o paraíso. Ou estará triste contigo. 747. Há uma grande propensão nas almas mundanas para recordar a misericórdia do Senhor e assim se animam a continuar em seus desvarios. É verdade que Deus Nosso Senhor é infinitamente misericordioso, mas é também infinitamente justo e há um julgamento e Ele é o juiz. Em outras palavras, quem gosta de vida mundana, quando fala-se de juízo, ele logo apela para um Deus misericordioso. Então ele não quer largar o seu pecado, ele não quer largar a sua vida errada, ele não quer largar a sua vida de mundo, e ele apela para a misericórdia. Deus é misericordioso, Deus vai me perdoar. Sim, vai te perdoar em vida. Em vida. Em vida você tem que se arrepender. Abra a sua Bíblia. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, versículo de 8 a 9, 1 João, capítulo 1, versículo de 8 a 9, se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, veja, Deus te perdoa? Te perdoa, se você reconhece. E o que é reconhecer aqui o pecado? Eu reconheço que eu estou no pecado, eu quero mudar. Eu te peço perdão, Senhor. Eu estou arrependido. Se você faz esse reconhecimento em vida, Deus vai te perdoar? Deus é misericordioso? Sim. Se dizemos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a iniquidade. Então, Deus é misericórdia? Sim. Deus quer te perdoar? Sim, em vida. Porque vou voltar de novo àquela palavra, 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Você está entendendo? Enquanto estava no corpo. Então, enquanto você está no corpo, enquanto você não morre, você se arrepende. Você apele para a misericórdia de Deus, apele e você vai ter misericórdia. Ele vai te perdoar, a palavra disse isso. Agora, cuidado, não se esqueças que Deus é justo. E depois da morte, já não é mais o tempo da misericórdia. O tempo da misericórdia é enquanto você está vivo. O tempo da mudança de vida é enquanto você está vivo. O tempo de se arrepender é enquanto você está vivo. Depois da sua morte, Ele não deixa de ser misericórdia, mas agora a misericórdia dele vai se expressar em sua justiça, dando a cada um o que mereceu. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, ali cada um receberá o que mereceu. Ele não está sendo injusto com ninguém. O que mereceu, conforme o bem ou mal que tiver feito enquanto estava no corpo. E aí eu trago também Santo Agostinho, que diz assim para nós: olha, nós temos uma certeza, se você cometer um pecado, Deus vai te perdoar? Vai. Você pode cometer o pior pecado do mundo, amanhã você vai estar arrependido? Deus vai te perdoar. Então, é verdade que Deus nos perdoa todo pecado? É. Então, é certeiro que Deus me perdoa se você estiver arrependido, se você reconhecer, é certeiro. Agora, o que Deus não te deu certeza é se você vai estar vivo até amanhã. Então Deus te deu certeza que Ele vai te perdoar.
Agora, Ele não te deu certeza se que você vai estar vivo amanhã. Em outras palavras, tem os mundanos, como José Maria Escrivá está te falando aqui hoje. Os mundanos, eles sempre apelam para a misericórdia, mas sem querer mudar de vida. Acreditando que no final de tudo, Deus vai sempre me perdoar. Não caia nessa. O tempo da misericórdia é agora. Gente, se não fosse assim, não teria nexo os profetas pregarem. Então, se depois da morte terá misericórdia, por que Deus envia o profeta Jonas para pregar na cidade de Nínive? Por que tantos profetas têm que pregar em vida? Por que os apóstolos têm que pregar em vida? Por que a igreja está continuando a pregar o evangelho para as pessoas mudarem de vida e se converter? Por que Cristo, a sua primeira pregação foi convertei-vos e crede no evangelho? Porque é preciso converter o coração enquanto vocês têm vida. O tempo da misericórdia é agora. Aproveita, abraça, pede perdão, reconhece os teus pecados. Deus é juiz, Deus é justo e no final de tudo, depois da sua morte, cada um vai receber o que mereceu. Então cuidado para o diabo não te enganar com essa. Deus é misericórdia? Claro que é. Mas a misericórdia de Deus faz você mudar de vida. Justamente, Deus é misericordioso e quer derramar essa misericórdia na sua vida. É o que Ele fez na vida daquela mulher adúltera que foi pega em adultério. Olha, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Eu te perdoo, mas eu quero, a minha misericórdia te transforma para você não voltar mais para esse pecado. Amém? Gente, foi uma alegria estar aqui com você. Até semana que vem, se Deus quiser. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.